Veja no ICL Notícias, segunda edição. Ameaça de greve dos caminhoneiros. Governo lança medidas e se reúne com estados para conter a alta do diesel. Preço nas alturas. De quem é a culpa? O diesel não para de subir. Trump tensiona e petróleo explode no mundo todo. O que está acontecendo com os Estados Unidos? Não dá mais para ser caminhoneiro, gurizada. Impacto no Brasil ainda é menor do que nos Estados Unidos. Vem bomba aí! Novo advogado de Borcaro procura André Mendonça para tratar de delação. Lobby dos magistrados? Sérgio Moro pede vista e trava a PEC que acaba com a aposentadoria como punição. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Chegamos, gente, à metade da semana, dia 18 de março de 2026, com mais desdobramentos sobre a questão dos combustíveis. É disso que a gente vai tratar ao longo desse programa. Um dos assuntos que a gente vai tratar ao longo deste N2. Chico Sá já está a postos. Aliás, estamos combinando hoje, ornando. Mesmo tom. Paleta. Mesma paleta. Importantíssimo nesse mundo tão desarrumado. Pelo menos uma harmonia nas cores aqui, né? Eu e você sempre estamos em harmonia. Para inspirar quem está aí do outro lado da telinha. Num Brasil que, olha, a máfia dos combustíveis pisou fundo agora. É gasolina 10, esculhambação geral agora. E o governo colocou até a Polícia Federal agora no inquérito, mas a turma resolveu vender gasolina do preço que quer. Não tem mais regulamento, por isso que o governo tem que jogar mais duro. Se deixar, vai comprometer a reeleição por causa do preço da gasolina. Chico, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Você falou em jogar mais duro. O que temos é anúncio hoje de um pacote de medidas para reforçar o cumprimento da tabela de preço mínimo do frete rodoviário, justamente porque tem uma ameaça de greve dos caminhoneiros batendo aí na nossa porta. O ministro dos Transportes, o Renan Filho, disse que o governo vai passar a fiscalizar todos os fretes no Brasil de forma eletrônica para garantir o cumprimento da tabela de preços. Ele disse que empresas que descumprirem a regra, principalmente de forma reiterada, podem ser impedidas de contratar fretes e, em último caso, ter o registro cassado. Vamos assistir um trecho da fala do ministro. Vamos lá. Um novo modelo de cumprimento de regras, ele é mais moderno, ele é progressivo, ele é preventivo e ele é estrutural. Por que ele é mais moderno? Porque ele vai levar para a tabela do frete, por exemplo, o que a gente já faz no devedor quanto mais de tributo. O que ocorre com aquela empresa que não paga tributo? Depois, quanto mais mente continua, persevera em não pagar, ela tem suspensão do fisco. Ela perde o direito de autuar. Então, a empresa transportadora que não cumpre tabela do frete vai, a partir dessas novas medidas implantadas, perder o direito de transportar. O Wallace Landim, presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, disse ao ICL Notícias que vai esperar a publicação no Diário Oficial, Chico, com os detalhes dessas medidas para saber se ela atende à categoria antes de dar um posicionamento sobre isso. Só para trazer outra medida que foi discutida hoje em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, foi um acordo entre estados e a Agência Nacional do Petróleo para compartilhar em tempo real notas fiscais do varejo de combustíveis, e isso para permitir a fiscalização mais rápida pelos órgãos federais, pelos PROCONs, ideia de identificar os tais aumentos abusivos. E a terceira medida, aí sim para fechar, que ainda está em discussão,
trata da possibilidade de zerar o ICMS sobre a importação de diesel. O governo federal propôs compensar aproximadamente 50%, gente, da perda da arrecadação nos estados, numa tentativa de viabilizar essa redução do custo do combustível, também de garantir o abastecimento. Essa proposta vai ser analisada pelos governadores e deve ser discutida até o dia 27 de março. Então, tem muita coisa sendo colocada na mesa. Olha, até estado que vive pendurado na fazenda, assim, devedores do governo federal, como Minas e São Paulo, que é as finanças aqui de São Paulo, tem muita gente que cai no conto da forma que o Tarcísio fala, parece que está tudo no lugar, né? Mas as contas de São Paulo sempre precisam, mês a mês, negociar com o governo federal. O governo federal fica com a bucha na mão em relação às contas de São Paulo e é um dos governos que não abre mão de baixar o ICMS. Minas também. Esses estados com governos bolsonaristas não vão abrir mão. E tem que lembrar que no governo Bolsonaro, no primeiro momento, todo mundo abriu geral e zerou o ICMS para ajudar, tentar, no desespero, eleger o Bolsonaro. Não conseguiram, mas essa questão do ICMS bateu, todo mundo aceitou. Agora, com o Lula, ninguém quer aceitar. Ou seja, ninguém pensa no consumidor, ninguém pensa no povo que vai abastecer o seu carro. O pensamento é no dia da eleição. Exatamente, Chico. Então, ainda a gente espera essa publicação dessas medidas no Diário Oficial. E em Brasília, a Manuela Borges está no nosso aguardo também para falar mais sobre essa implementação e o que está sendo estudado também, né, Manu, para reduzir o custo de alguma maneira. Boa tarde. Muito boa tarde, Gabi, Chico. É isso mesmo, o governo monta uma verdadeira operação de guerra para tentar conter a alta dos combustíveis e o impacto sobre a cadeia produtiva e também sobre a inflação. Além de abrir mão do PIS/COFINS, agora tenta sensibilizar os governadores a abrir mão de metade da arrecadação do ICMS nos estados. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Durigan, que deve ser o sucessor de Fernando Haddad, fez um cálculo de que gira em torno de R$1,5 bilhão de reais que o governo federal abria mão e a mesma quantia os estados. Então, essas tratativas estão acontecendo, só que a gente sabe que pelo menos 15 governos estaduais fazem oposição à gestão petista. Então, claro que eles vão dificultar essas tratativas na tentativa de desgastar o governo em ano de eleição, deixar o circo pegar fogo e deixar, claro, a inflação chegar lá nas alturas para que a população avalie mal a gestão do governo Lula. E, paralelamente a isso, tem outras frentes que foram abertas pelo governo, como vocês já adiantaram, o ministro dos Transportes, o próprio ministro Boulos, que está em contato direto com os caminhoneiros, fazendo as tratativas para evitar uma possível paralisação. Também tem investigação da Polícia Federal para entender essa especulação, por que o combustível está subindo tanto para o consumidor, se houve já esse corte nos tributos. Então, hoje mesmo teve uma operação, mais de 260 postos foram fiscalizados em 20 cidades. Então, uma operação de guerra para tentar reduzir os efeitos da guerra no Oriente Médio. Muito bom, Manu. A gente vai continuar acompanhando essa história, né? Resta saber como é que vai ser essa questão entre os governadores também no ano de eleição, né? Outro dia, Chico, a gente conversava também, Manu, com o Juliano Medeiros aqui na mesa para ver a responsabilidade que eles teriam ou não nessa história e até governador entrando com medida que poderia, na prática, prejudicar, né, terceirizar essa responsabilidade para a União também. Então, eu não vejo não tem menor sinal de que governadores como o de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assim, que é, para citar, o mais bolsonarista, nem Minas, nem o Ratinho no Paraná, eu creio que não há a menor possibilidade dessa gente pensar um segundo em quem vai abastecer seu carro, pensar em um segundo no caminhoneiro que depende do diesel. Essas pessoas não vão pensar, porque tem uma coisa maior para eles, que é a eleição, então é mais fácil jogar a culpa para o Lula. Mesmo sendo a turma do bonezinho do Trump,
mesmo sabendo que são esses mesmos governadores que vestiram o bonezinho do Trump e que a culpa é da guerra do Trump. Mesmo assim, eu não espero nada dessa gente. Por eles, a gasolina e o álcool batem R$100 e não tem sensibilidade dessa gente. Não vejo a menor possibilidade. E quanto a posto, se ficar também dessa coisa, mandar a nota fiscal para o PROCON fazer uma reunião, daqui a 8 dias manda alguém lá notificar, espera mais 8, enquanto não começar prender posto de gasolina. Porque não precisa nota fiscal, está lá. Eu passei hoje em 10 postos, tudo acima. É só você ver, está escrito. Eles não estão nem mais escondendo. Se não tiver, se a Polícia Federal, que abriu o inquérito, não agir de uma forma mais dura e rigorosa, a vaca vai para o brejo. Ô Manu, antes de passar de volta a palavra, eu só queria chamar aqui a nossa audiência que está comentando no nosso chat pelo YouTube para responder a nossa pergunta da enquete. O governo está fazendo o suficiente para impedir a alta do diesel? Então você pode votar, dá um F5 aí na página, atualiza a página se ainda não apareceu a pergunta para você, que você já pode participar. Comenta aqui também, daqui a pouquinho vai entrar a pergunta para vocês. Agora já entrou aqui para mim, viu gente? Já posso até votar. E comenta, claro, tem muitas pessoas, né, desde o primeiro dia que a gente começou a falar sobre isso, Manu, falando sobre esses preços abusivos. Né? Então, tem muita gente comentando na sua região, na sua cidade, como é que está essa movimentação. Agora sim, pode ir lá, Manu. Ontem eu enchi o tanque do meu carro e o preço ainda estava normal, né? Pelo menos por onde eu passei. Hoje eu já não sei como é que tá. Mas o Chico lembrou, né, que Bolsonaro, no último ano do seu governo, ele, por meio de lei complementar, reduziu aí o ICMS no combustível, só que essa conta chegou para o governo Lula, né? Inclusive hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou isso, que esses estados foram até o Supremo e pediram para ser ressarcidos desse rombo. Então o governo Lula teve que arcar aí com esse, como que se diz, passar o chapéu, né? O Bolsonaro fez a graça ali passando o chapéu e quem teve que pagar a conta foi o governo Lula, 25 bilhões de reais que ficaram aí para ser pagos nessa gestão. Muito bem. Manu, ia aqui beber uma água, mas vou até seguir aqui com a nossa programação, porque tem muita notícia em relação... Tem uma que a gente sempre traz aqui no N2, que é delação, vai rolar ou não vai rolar? Delação do Daniel Vorcaro. É o que todo mundo se pergunta. O novo advogado dele, que é o José Luiz Oliveira Lima, conhecido como Juca, teve uma reunião ontem com o ministro André Mendonça, que agora é o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Segundo apurou o UOL, o advogado tratou sobre essa possibilidade de delação do Vorcaro. O Juca tem um histórico até de trabalho, de delações, né? Como a do ex-presidente da OAS, o Léo Pinheiro, na Lava Jato. O jornal o Globo diz que o Juca garantiu que o Vorcaro está disposto a fazer uma delação séria. O que seria uma delação séria, gente? Se for como aquele orientou para o Léo Pinheiro, que incriminou o Lula, ali não foi nada sério, porque o próprio, apertado depois, o próprio Léo Pinheiro volta atrás. Mas a palavra mágica da delação na Lava Jato era Lula. Citou Lula, já ganhou o abraço do Ministério Público e já ganhou o benefício e dane-se a verdade. Então, a palavra mágica era citar o Lula. Se a palavra mágica desse ano for, por exemplo, citar o Lulinha... Já pensou o desastre? Eles vão entregar, seja verdade ou não. Então, o Juca, ele fez o papel de advogado. Não sei se eticamente é legal você conduzir uma delação que depois se prova que era mentirosa, mas foi o que aconteceu. Então, está na mão dele de novo. Agora muda o ministro do STF, agora é o André Mendonça, o ministro levado pelo Bolsonaro. Não sei como é que fica, mas eu gostaria de saber qual vai ser a palavra mágica desse ano. Pois é. Citando quem você ganha, você sai aplaudido pelo Ministério Público e fica liberado. Mas o que está dizendo que seria essa delação séria segundo essa apuração de Jornal Globo? Essa ponderação que você faz, Chico, é essencial.
Diz essa delação séria que não pouparia ninguém, né? Que eles teriam sido advertidos até que uma delação, uma colaboração que tentasse salvar um ou outro personagem político, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui, não seria aceita. Então, essa seria a delação séria. A expectativa também é que o acordo de delação premiada seja fechado em conjunto com a Polícia Federal, com a Procuradoria-Geral da República e com a supervisão do ministro André Mendonça, que você alerta aqui, né, Chico, é um ministro indicado pelo governo, pelo Jair Bolsonaro. É o ministro que trancou tudo agora. Começou do cofre, né? A água começou a bater na bunda da extrema-direita, começaram a encontrar o telefone do Flávio Bolsonaro, depois encontraram o telefone do Nicolas Ferreira. Opa, fecha aí. Guarda tudo aí, vamos deixar para depois. Manu. Deixa de ser só uma hipótese e agora ganha corpo de uma estratégia concreta, né? Agora, essa delação seletiva que a gente chegou a comentar, isso é só coisas de bastidor, conversa de corredor, porque a Polícia Federal não é boba, o próprio Supremo Tribunal Federal, a PGR, é preciso mostrar novidades, provas concretas, porque o conjunto probatório já é enorme. Tem muita coisa que a Polícia Federal já mergulhou, agora conexões com próprias facções criminosas como o PCC. Então, para além de políticos, magistrados, o sistema financeiro, Vorcaro também estaria disposto a delatar figuras de facções como o PCC, por exemplo, cabeça dele estaria a prêmio, né? São 60 bilhões de reais que foram desviados do sistema financeiro, várias camadas. E a gente também ouve aqui em Brasília que essa delação pode ser em conjunto com a do Zettel, que é unha e carne com Vorcaro. Então, muito provavelmente, Vorcaro e Zettel farão essa delação em conjunto. Agora, também já se comenta aqui uma tentativa de desqualificar essa delação premiada, né? Desqualificar esse instituto da delação, porque seria seletiva, como vocês mesmo trouxeram antes. Enfim, até que ponto essa delação seria válida? Então, ele tem que apresentar provas concretas, como foi no caso do Mauro Cid, por exemplo, na trama golpista do 8 de janeiro. Ele precisou trazer provas para comprovar a sua delação e valer nesse processo do julgamento, por exemplo. Provas e muitas idas e vindas, né? Perfeito. E no caso do Vorcaro é até mais fácil, porque como é crime com o sistema financeiro, é fácil saber se teve uma reunião com Roberto Campos Neto. Pois é. É fácil saber se o banco foi beneficiado por alguma decisão do Banco Central. Até o banco ser liquidado agora pela gestão do Galípolo, o que aconteceu? Os diretores assinaram o que favoreceu? Quem fechou o olho para a bandalheira do Banco Master? Então, tudo isso deixou um rastro de provas e documentos. Isso, numa delação, tem que ser observado. Todo esse roteiro que foi deixado no caminho dos tantos crimes praticados pelo Vorcaro. É isso, Chico. Eu não sei se a Manu quer comentar. Vai lá, Manu. Tem também uma publicação da Malu Gaspar no Globo dizendo que o próprio presidente Lula estaria ali articulando para uma saída honrosa, digamos assim, de Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, para que novas provas não trouxessem um dano maior ainda para a instituição. E aí, nesse acordão, o Pacheco, o senador Pacheco, seria indicado no lugar de Toffoli e o boi de piranha seria o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Eu ouvi já uns 15 dias atrás essa informação, mas eu fiquei com um pouco de pé atrás, que eu falei, gente, Dias Toffoli, ele não vai largar o osso, ele não queria largar nem a relatoria, ele vai abrir mão do cargo vitalício de ministro do Supremo Tribunal Federal. E até que ponto o presidente Lula estaria articulando uma situação como essa? Então, são muitas informações que correm aí nos corredores, mas que não tem nada de concreto ainda.
Ô Chico, você estava citando o Banco Central, tem novidades a respeito dessa história também do senador Renan Calheiros, dizendo que vai expor todo o material que revela a atuação do Banco Central quando estava sob o comando do Campos Neto no caso Master. A apuração que é da nossa Heloísa Vilela, está lá no nosso site, serienoticias.com.br. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado recebeu todos os documentos que foram requisitados pelo Renan Calheiros, que enfim, documentos relacionados ao caso Master, né? O Tribunal de Contas exigiu que seja mantido o sigilo e que a consulta a esses documentos adote critérios bem rigorosos. O senador avisou que vai manter segredo só sobre o que exige a lei: informações bancárias, fiscais e telemáticas, material que tem informações importantes sobre toda a atuação do Banco Central desde a criação, o crescimento e liquidação do Master. E a expectativa, gente, é que seja possível daí traçar uma linha do tempo, né, de toda essa história, com datas das decisões que foram tomadas. Expectativa também que tenha registro das discussões da diretoria sobre a decisão de permitir que o Master passasse a atuar no mercado de empréstimos consignados, que fraudaram os aposentados do INSS, né, Manu e Chico. E depois que o atual presidente do BC, o Gabriel Galípolo, assumiu, né, tomou posse, é importante lembrar, o Banco Central fez uma investigação interna que até afastou 2 funcionários. Sim. Então tem esse marco temporal dessa história que é muito importante, Manu. É muito importante essa linha, né, do tempo para mostrar que o Banco Master, por exemplo, começou a operar em 2019, quando o Campos Neto presidia o Banco Central. O nosso jornalista, o Kleber Lourenço, conseguiu levantar a informação de que Daniel Vorcaro esteve com o Campos Neto no Banco Central 24 vezes na sua gestão. Então, Campos Neto precisa explicar. Ele sabia, ele se omitiu. Por que ele autorizou? Ele fechou os olhos, né? Então isso é muito sério. Ele chegou a ser convocado para depor na CPI do crime organizado, conseguiu uma liminar, mas a Comissão de Assuntos Econômicos come pelas beiras, como diz ali o ditado popular, né? Não é uma comissão parlamentar de inquérito, então tem uma possibilidade de convocar pessoas para falar. Já ouviu uma série de atores do sistema financeiro, da autoridade monetária, para entender onde estão os gaps dessa fraude, né? De que forma foi possível criar um monstro Banco Master sem ninguém perceber, ou seja, só perceber agora na gestão de Galípolo. E então, são novidades que o presidente da CAI, o senador Renan Calheiros, promete divulgar muito em breve, informações importantíssimas. Manu, você citou essa apuração do Kleber Lourenço. Outro dia a gente conversava aqui no N2, o Chico Sá fez até a ponderação, né? 24 vezes. Tem amigo que a gente não visita 24 vezes, né? Não, família, namorado. Tem parente da gente que a gente não vê 24 vezes na vida. Pois é. Não é? Impressionante. E o cara visita 24 vezes. Então, o que é que foi decidido, né, em cada uma dessas visitas? O que ele obteve de licenças para a atuação do Banco Master? É um caminho que é fácil apurar. Aliás, o senador Renan Calheiros já deve ter isso na mão, porque esse personagem, o Roberto Campos Neto, ele é um tabu na imprensa brasileira, porque ninguém toca no nome dele. Primeiro que a maioria dos veículos de comunicação hoje pertence a um banco ou abriram um banco. Então você pega de Rede Globo a UOL, todo mundo ou tem um banco ou tem sociedade com um banco. Então ninguém mexe com o nome do Roberto Campos Neto. Quem sabe agora, via gabinete do senador Renan Calheiros, a gente fique sabendo de alguma coisa. Eu pago a assinatura desses meios de comunicação aí, não fico sabendo de nada, porque os caras pertencem a bancos. Então eu estou sendo idiota de assinar esses negócios por aí. Pois é, e aqui pra gente... inclusive... Pode ir lá, Manu, rapidinho, pra gente fechar o último assunto. Vai lá, pode concluir. Complementar rapidamente que Roberto Campos Neto foi convidado pelo senador Flávio Bolsonaro a assumir o posto de ministro da Fazenda, caso
ele consiga chegar ao Palácio do Planalto. É isso, ele quer que o Campos Neto seja o posto Ipiranga. É mais uma razão para a mídia poupá-lo, né? Que a mídia está bem de namoro com o Flávio Bolsonaro. Nem chama mais de Flávio Bolsonaro, está chamando de Flávio. Até o final da campanha vai ser Flavinho. O bolsonarismo moderado ganhando novos contornos, né, Chico? Exatamente. Impressionante como naturalizam. Agora, ô Chico, falando aqui, acho que a gente tem um minutinho ainda para falar sobre a CPI do crime organizado do Senado, que aprovou hoje a convocação da ex-noiva do Daniel Vorcaro, que é a Marta Graeff, e rejeitou o pedido. Aí eu vou aqui para a lista dos que foram rejeitados, né, de serem ouvidos. Rejeitou o pedido para ouvir o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, numa sessão que está sendo muito marcada por divisões sobre o alcance político dessa investigação, né? Atingem alguns políticos, outros não. A Marta entrou no radar da CPI a partir de mensagens que foram trocadas com Vorcaro, que foram apreendidas, essas mensagens, nas investigações. Ela tem depoimento marcado também na CPMI do INSS na próxima segunda-feira. Aí a tentativa de convocar o Valdemar acabou rejeitada por 4-6, um requerimento que se baseava em declarações dele sobre as doações do empresário Fabiano Zettel para a campanha do Jair Bolsonaro e ao PL nas eleições de 2022. No eixo financeiro, olha quem também escapou. A comissão rejeitou a quebra de sigilo do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e retirou da pauta as medidas que atingiam o ex-presidente do BC, o Campos Neto, e o ex-ministro do Bolsonaro, João Roma. Para fechar, foi retirado da pauta o pedido de convocação também do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e de uma ex-assessora da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a Gisele da Silva, que seria ouvida sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo pagamentos de despesas pessoais da Michele Bolsonaro. Ou seja, quem é aliado ali ficou fora e só vai entrar, né, quem o presidente da comissão não goste. Ou que seja um pouco mais à esquerda. Vai, Manu. Blindagem seletiva, né? Agora, dificilmente a ex-noiva do Vorcaro vai aparecer na CPMI do INSS ou do crime organizado, porque o Supremo Tribunal Federal tem tornado facultativa a presença dos depoentes. Agora, o que mais me chama a atenção rapidamente é que ninguém toca no nome do senador Ciro Nogueira, presidente do PP. Não. Ele é autor daquela emenda do Banco Master que iria quadruplicar o valor do Fundo Garantidor de Crédito, enfim, para proteger o banco falido Master, né? O valor era de 250 mil, iria para 1 milhão por CPF. Não passou, mas sim foi negociado entre Vorcaro e Ciro Nogueira e ninguém quer saber, ninguém quer quebrar o sigilo do senador Ciro Nogueira. Por que será, hein? Por que será? É uma pergunta importante de ser feita aí, viu, Manu? Acho que ainda tem muita coisa para prestar atenção nessa história, por isso é importante a gente trazer aqui os nomes, né, que ficaram de fora aí dessa CPMI. Obrigada, Manu. Bom trabalho por aí em Brasília, minha querida. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Beijão. Valeu. Boa noite, querida. Obrigado. Borges conversando aqui com a gente. Seguimos, porque Rodrigo Viana vai se juntar a gente, já trazendo também notícias. A gente está agora, Rodrigo, sempre com essa novidade, sempre que você entra aqui no nosso estúdio, você já traz uma notícia nova que saiu. Não tá fácil, né? Nunca é uma notícia boa, infelizmente, mas não é culpa boa sua. Não tem. Não é. Tem, mas está faltando. Aqui no Brasil, mas tá difícil. Eu estava acompanhando o noticiário aí da impressão que está rolando mesmo um acordão, né? Para normalizar a família Bolsonaro de novo. Sim. Poupar o Campos Neto e o Flávio sair como candidato dessa direita liberal, etc, etc. Eu conversava até com a Juliana Dalpiva, que para mim dá a impressão desse acordo rolando, né? Então você libera um pouco o Bolsonaro, facilita a vida da família e tal. A Juliana Dalpiva acha que não, que é mais uma questão da saúde mesmo, que os ministros do Supremo temem que possa acontecer alguma coisa com o Bolsonaro e ficar na conta deles depois, né? Então tem esse bastidor acontecendo, mas, ao mesmo tempo, essa tentativa de poupar o Campos Neto, aí sim é escandaloso isso, né? É uma coisa assim, absurda. Ele tem 2 ex-diretores do banco que estão investigados, né? Que
tramaram com o Vorcalo tudo isso, e o Campos Neto não aparece em investigação nenhuma. Agora a comissão se recusa a convocar Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido que recebeu dinheiro do Zetel na campanha, e o Campos Neto. Assim, então, tem um acordo grande aí na elite brasileira em pleno ano eleitoral, né, Gabi? Mas essa não é a notícia ruim que você disse que eu iria trazer a outra, né? Não era nem essa, na verdade. A gente já sabe, mas né? essa já era uma expectativa, um clima todo sendo que criado. a mídia né? bolsonarizou de novo, a gente já sabe. Né? Hoje tem 2 editoriais. O Estadão e o Globo pedindo prisão domiciliar. Prisão domiciliar. E quando era o Lula, era prisão domiciliar seria privilégio. O Estadão, você pega o Estadão quando o Lula estava preso, né? Pelo amor de Deus. É impressionante isso, porque a justificativa, e até na coluna da Juliana Dalpiva tem todos os detalhes dessa história, mas assim, é para finalizar um tratamento de broncopneumonia e tal. Mas o Bolsonaro ele tem atendimento 24 horas hoje, onde ele está preso e é bastante próximo do hospital também. Sim. Eventualmente, numa situação mais grave, ele pode recorrer a isso. Então, não é que não está tendo atendimento médico hoje, né? Não, ele indo para casa, ele vai ter mais atendimento? Eu acho que vai ter até menos, porque na Papudinha tem o departamento ambulatório lá, né? 24 horas. Para atender todos os presos. E na casa dele vai ter um médico deitado do lado dele, no quarto? Acho que não, né? Enfim, a gente não sabe. Mas, na verdade, tenho medo mesmo de que aconteça alguma coisa com ele e isso seja colocado na conta também do Supremo Tribunal Federal, Gabi. E até ouvi a Juliana falando isso, acho que no N1, eu não sei se foi com a gente aqui no N2, mas que a própria defesa do Bolsonaro já tinha feito essa quantidade, assim, que chama bastante atenção de pedidos de prisão domiciliar, justamente já pensando no futuro, né? Fizemos, assim, uma contagem mesmo, fizemos dezenas de pedidos ao STF que não concedeu, aí vai aquele discurso de prisão, né, humanitária para o Bolsonaro, enfim, que passa por uma situação de saúde delicada. Então, tudo isso já foi Eu estava confiando em todos os boletins médicos. Eu fiquei em dúvida, como qualquer brasileiro poderia ficar, quando o Flávio Bolsonaro vai para Rondônia, em campanha, e começa a dançar. Com o pai quase morrendo. Se o pai está morrendo, por que eu estou dançando aqui? Dançando de uma forma assim, sem limite. Uma espécie de uma pagelança. Uma dança louca. Gente, ou o boletim médico, ou ele sabe que não é tão grave assim, e por isso está dançando, com todo o direito de dançar, fazer o que quiser, porque não dá para entender como é que um filho fica comemorando daquele jeito uma história no dia que o pai morre, não morre. Talvez ele estivesse comemorando já, porque ele sabia que a domiciliar está próxima, né? Não entendi. Aquela dancinha me fez voltar a questionar o boletim médico. Pois é. Essa é uma questão que está colocada aí, a gente vai aguardar a evolução desse caso, mas as últimas informações que a gente tinha é de que ele teve uma melhora até considerável no quadro, apesar de estar na UTI, né, tratando desse caso nos pulmões, o Jair Bolsonaro. Gente, aproveitando aqui que a gente está nessa conversa, quero convidar todo mundo a entrar no nosso... Você está me assistindo pelo YouTube? Se você tiver, dá o joia aqui pra gente, né, na nossa transmissão, e também ativa o sininho para você receber os nossos anúncios de que a programação está começando, até porque é uma maneira de você apoiar e divulgar o nosso trabalho, o nosso jornalismo independente, fortalece o nosso trabalho e aumenta o alcance do nosso conteúdo aqui, mantém vivo o nosso jornalismo do ICL. Fica aqui o convite para todo mundo acompanhar. A gente está daqui a pouquinho com os nossos convidados entrando aqui para conversar com a gente. Enquanto eles se ajeitam, tem 2 convidados assim bem especiais que vêm aqui no N2 conversar com a gente daqui a pouquinho. Mas tem uma lei, na verdade voltou a ser lei em São Paulo, que as escolas públicas e privadas no estado vão ser obrigadas a executar o hino nacional pelo menos uma vez na semana. A atualização da lei foi sancionada hoje pelo governador Tarcísio de Freitas e a grande diferença é que o novo texto retira a obrigatoriedade de hastear a bandeira. Essa nova lei determina também a execução do hino nacional no dia útil anterior ao dia 7 de setembro, data da independência do Brasil.
Aliás, Rodrigo, estou falando aqui de uma adoção dessa medida e vocês fiquem à vontade para comentar, né, especificamente sobre essa notícia. Agora, assim, o que o Tarcísio de Freitas está promovendo nas escolas públicas, né, na educação pública de São Paulo, é algo, assim, impressionante. Eu fiquei surpreso. Eu achei que ele ia obrigar a tocar o hino dos Estados Unidos e usar o bonezinho do Trump. Seria mais coerente com a posição que ele teve, né? Porque que adianta tocar o hino nacional e quando o Brasil sofre um ataque econômico com o tarifaço, ele dizer que está certo o Trump e que o Lula deveria se render e o Brasil deveria aceitar o tarifaço do Trump. Era melhor colocar o hino dos Estados Unidos. Canta já o hino Vamos deles. cantar o hino dos Estados Unidos, ô Tarcísio. Põe lá a bandeira dos Estados Unidos, bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que nem o Bolsonaro fez. Isso é uma bobajada sem tamanho. Eu até cantei muito hino na ditadura militar, estudando em escola pública, era obrigado a cantar o hino. Ele está voltando a esse período. Eu também cantei muito. A gente cantava o hino lá, hasteava a bandeira, aquela palhaçada toda, não me tornou mais nem menos patriota, muito pelo contrário. É que nem rezar antes de jogar futebol. Quando eu jogava futebol, você tinha que rezar. Eu tinha que assistir a missa. A gente antes, no vestiário, e eu não entendia muito de reza, mas você ia deixar de rezar junto com o time, né? Então eu acabava rezando. Mas tudo bem, era um momento de concentração, assim. E acaba entrando para a história da gente, né? As crianças não vão ser mais ou menos bolsonaristas, mais ou menos patriotas por causa disso. Não a questão, eu acho, do governo de São Paulo, nossos convidados estão chegando aqui, mas é o grande desmonte que está sendo promovido na educação. Isso né? Sim. Enfim, com a implementação de modelos que estão visando lucro, não tem nada a ver com o processo de aprendizagem. Professores que estão esgotados, diretores. Tem uma matéria do Intercept Brasil, do Gilberto Nascimento, Rodrigo, que veio no Em Detalhes contar esses relatos. Então, muita gente adoecendo, uma pressão por conseguir atingir as metas que foram impostas, só que os meios para se atingir essa meta, enfim, estão sendo os mais controversos possíveis. Então, realmente, assim, é algo que me chama muita atenção e muito lamentável ver o que está sendo promovido na educação pública de São Paulo. Vamos seguir? Eu acho que esse assunto dá muito pano para a manga, a gente pode voltar a ele a qualquer momento, mas os nossos convidados estão aí, que são o Pedro Barciela, analista de redes, e o cientista político Orlando Calheiros. Que time que a gente recebe aqui neste N2, nessa tarde de N2. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos ter vocês aqui. Boa tarde, Chico, Gabi, Rodrigo. Boa tarde, queridos. O Pedro Barciela que deve estar chateado porque ontem a Portuguesa levou uma virada dentro de casa na Copa do Brasil, rapaz. Estava ganhando de 2-1 até os 45 do segundo tempo. Tema sensível. Mas foi roubada. Foi roubado. Mas depois a gente conversa. Teve gol de mão. Depois a gente fala disso. É isso. A gente falava aqui logo na abertura do programa Não precisa. Depois a gente fala disso. Não vamos não. Vamos logo para falar dos combustíveis, que a gente trouxe aqui no começo do programa também, falando do governo Lula se articulando, adotando medidas para conseguir conter essa alta no preço dos combustíveis. Apresentou para os estados uma proposta para zerar o ICMS sobre a importação de diesel até o final de maio, uma medida que prevê que a União compense metade da perda de arrecadação dos estados. O governo Lula também aumentou a fiscalização nos postos e está fazendo essa comunicação para a população. Tem uma ameaça de greve dos caminhoneiros. Agora há pouco a gente trouxe informação também de um representante da categoria que vai esperar a medida ser publicada no Diário Oficial para se manifestar oficialmente. Eu vou começar pelo Pedro Barciela para nos explicar como é que tem sido a repercussão nas nossas redes digitais. Pedro, o que você traz para a gente? Perfeito, Gabi. É bem interessante observar que esse debate ele já está acontecendo tem algumas semanas, né? Desde o primeiro momento que o barril do petróleo passou dos $100 ali no começo da guerra, já houve essa manifestação. E como que ela ocorreu? Ela ocorreu por cidades, então eram portais, blogs muito pequenos de cidades do interior e médias cidades pelo Brasil, alegando o quê? Naquele momento que o aumento do combustível já era sentido na bomba. Isso ativou, e isso foi interessantíssimo para mim, 3 frentes de comentários dos usuários e nenhuma delas responsabilizava naquele momento o governo federal. A primeira delas era de fato denunciar um cartel, então era o cartel dos postos de combustíveis, que eles estavam fazendo aquilo e aquilo não tinha nenhum impacto ainda, de fato, pelo fechamento do Estreito de Hormuz ou algo do tipo.
Um segundo momento era da boca dos usuários, ou melhor, pelo dedo digitado dos usuários, referências à privatização da BR Distribuidora durante a gestão Bolsonaro. Então as pessoas tinham essa compreensão, principalmente do peso no debate sobre soberania, quando a gente estava falando da BR Distribuidora. E por fim, de fato, que aquilo não tinha a ver com o governo Lula ou algo do tipo, aquilo era uma questão da guerra acontecendo no Irã, a invasão do Irã e por aí vai. O que vai acontecer nessas últimas 72 horas é uma entrada tardia do bolsonarismo nesse tema, tentando cooptar o debate por uma perspectiva que ignora os usuários, com perdão do termo, o bolsonarismo mais uma vez achando que as pessoas são tontas, né, que as pessoas são otárias, de como elas se engajam nesse tipo de tema, e tentando colar no governo Lula de uma maneira que não existe. Por isso que nessas últimas 24 horas, quando a gente coleta o que os usuários estão falando sobre a greve dos caminhoneiros, ela é muito bem dividida no sentido de, ok, tem uma demanda existente, reprimida, que é a questão do frete, que é a questão disso não ser repassado para os trabalhadores desse setor, dos caminhoneiros, porém, elas não concordam com o timing, não tem o que ser feito, né? Não tem como Lula ir atacar os Estados Unidos para os Estados Unidos parar uma guerra. Então, mais uma vez, é o bolsonarismo tentando cooptar algo legítimo e, com isso, deslegitimando, de certa maneira, as reivindicações, nesse caso, de uma categoria que seria a categoria dos caminhoneiros. Então, me chama muita atenção e me soa muito razoável que os usuários tenham a compreensão que, de fato, é uma classe que precisa de atenção, porém o timing para essa ameaça, pensada principalmente da perspectiva de uma tentativa de cooptação do bolsonarismo nesse evento, é muito negativo para o Brasil e os usuários têm essa completa noção. O que fica aqui na frente é essa demanda por canais de denúncia. Os usuários querem muito denunciar postos de gasolina que estão fazendo isso. A gente recebe muito, viu, já... Pedro? Exatamente, Gabi. Então, esse caso, o governo precisa ter uma atenção, que é abrir espaço para essas pessoas fazerem o papel de cidadão delas, né? Mas não está faltando algo assim, Pedro, você está trazendo uma avaliação até de um otimista, né, de que as pessoas, otimista do lado assim da razoabilidade, da racionalidade, de que as pessoas estão compreendendo que tem uma guerra, que tem que por isso os preços estão subindo, etc, etc. Não está faltando do lado do governo mesmo algo mais afirmativo, porque eu estou achando as medidas muito burocratizadas, apesar de corretas, né, no campo de redução de impostos. É um momento de emergência, você está adotando medidas emergenciais, não vai tirar imposto para sempre, mas do ponto de vista da comunicação, me dá a impressão que o governo está reagindo como se fosse lá da época do governo Sarney, da época do MDB, eu tenho essa mesma sensação, do plano cruzado e tal. Então, não, vamos fazer uma tabela com reunião com os secretários da Fazenda, vamos anunciar uma redução. Gente, a coisa está bombando na rede, né? Você trouxe um pouco o termômetro, mas me dá a impressão, assim, olhando daqui, e depois queria ouvir também o professor Orlando, se não está faltando um enfrentamento um pouco mais afirmativo por parte do governo. Pela expressão do Orlando, ele quer muito falar. Ele quer falar, então vamos deixar ele falar. Eu já falei o que eu achei. Por favor. Vamos lá. Tá me ouvindo bem? Sim, perfeito. Sim, vai lá, querido. Boa noite. Então, eu concordo em grande parte com a avaliação do Pedro, inclusive sobre a questão como isso vem se articulando. A gente sempre tende a pensar a internet por meio das grandes redes sociais, né? Enfim, o X, Blue Sky, Instagram, mas também esquece muito o poder desses portais locais. Isso que talvez seja uma das grandes, digamos, áreas de sombra da comunicação progressista. Mas, eu concordo com a avaliação dele, eu acho que nesse momento, a gente tem uma leitura muito geral e, ao mesmo tempo, muito específica sobre a alta dos preços, tem uma guerra acontecendo, isso está sempre aparecendo, ao mesmo tempo que uma demanda de uma categoria que tem sido preterida ao longo dos últimos anos está se manifestando. Só que é aquilo, assim, o pessimista nunca sai desapontado, né? Eu vivo por esse ditado. Tendo em vista o que aconteceu nos anos anteriores, em situações análogas nos anos anteriores, eu também sinto a falta de não apenas de um monitoramento ativo, mas de uma presença ativa da comunicação, tanto governamental quanto partidária e sindical, né? Aí você pode abrir espaço para Sindipetros, para a FUP, né? Para a própria CUT com relação a isso. Inclusive, esse tema é um tema muito caro para essas centrais sindicais,
né, que é justamente o desmonte, né, da Petrobras ao longo dos últimos anos, né, da redistribuição da Petrobras. Então, esse é um grande momento para justamente retomar essa discussão, tomar a frente do discurso e, ao mesmo tempo, aumentar a imunidade. Eu gosto de pensar em termos de imunidade da população a certos discursos, né? Aumentar a imunidade da população com relação a uma possível tomada da narrativa pela extrema-direita brasileira. Porque eles estão se articulando para isso. Querendo ou não, pelo menos eles vêm mantendo a base deles aquecida, né? Porque essa que é uma grande função deles, manter a rapaziada aquecida, né? Para chegar no momento do embate, tá todo mundo ali ativo, né? Eles estão conseguindo fazer isso. O discurso não está, pela maneira como eu tenho visto, ele não está se expandindo, mas isso não quer dizer que amanhã não vai se expandir. A gente já viu essa barca girando, né? Esse momento acontecendo em outros lugares, entre outros momentos. Exatamente. Né? Chico. Perfeito. Não, esse tema é incendiário, né? Sem nenhum trocadilho com gasolina foi porque, né, saiu incendiário. Coquetel Molotov. Nem com coquetel Molotov, mas é um tema incendiário. Ele é muito rápido porque é muito fácil compreensão. Você encosta o carro, tá lá um preço que não era... Então, Lula, imediato. Eu acho que o governo demorou muito e não se organizou. Parecia aquele time desunido. O ministro da Justiça saiu 2 dias depois, ali com medidas protocolares, PROCON, o CAD vai se reunir daqui a 8 anos, aí vai mandar uma cartinha, senhor dono do posto, que tal o senhor maneirar aí pra gente? O senhor tá pegando muito pesado. Parece a polícia surpresa, aquele meme, né? Por favor, não cometer crime. Por favor, não cometer crime. Assim, muito lento o ministro da Justiça, que já não é conhecido pela população. Sim. Não é um nome assim de vulto que alguém saiba quem é. Então aparece um cara que ninguém sabe quem é, mandando cartinha para dono de posto de gasolina. Primeiro, assim, um erro monumental. Depois, hoje aparece o tema da questão do frete, com outro ministro, já o ministro do Transporte, que é da área e tal. Pô, por que não colocou esse povo todo no mesão, no dia que o Lula falou do Confins e etc., e por que não se direcionou ao povo, colocando a culpa, o tamanho da culpa dos governadores nessa história? Pois é. Quanto é o ICMS? No dia, se eu sou Lula, falo de imposto, por que eu não enquadro os governadores? Mas ele pediu no dia, né, Gabi? No dia que ele anuncia o PIS/COFINS, ele fala, agora eu solicito que os governos dos estados também abram mão ou diminuam o seu ICMS. Acho que é muito pouca energia. Mais uma vez, não estou relacionando a energia do combustível, mas pouca energia, gente. Sim. Pouca octanagem. Exatamente. Também não sei, ano de eleição, os caras vão tomar a eleição com esse assunto. Com certeza. Eu não sei até que ponto as pessoas têm esse discernimento também do que é a responsabilidade dos estados, né? Quando o governo direciona isso, talvez tenha que fazer com energia mesmo, mas explicar de fato, mais. Fez essa convocação, mas não sei se explicou bem. Eu até ia perguntar para o Barciela se existe essa percepção, se você percebe alguma movimentação nesse sentido, e também como é que, por ser um ano eleitoral, claro, que os bolsonaristas e a extrema-direita tenta cooptar também esse debate nas redes, né? E usa isso, enfim. Sim. E nas estradas, nos lugares onde os caminhoneiros estão parando já, nos postos de gasolina. É uma coisa muito sensível. A gente já viu, né, o que eles são capazes de fazer no Brasil, né? Isso quebra qualquer governo. Perfeito. E é isso, assim como eles não observam nesse momento uma responsabilidade direta do governo federal, isso não vai atingir também os governadores estaduais. As pessoas têm, pelo que me parece, os usuários têm esse filtro. O que acontece desde esse primeiro momento, uma semana, uns 10 dias atrás, o que eu vi foi conseguir interpretar, ao menos sob essa perspectiva, as pessoas entregarem uma carta ao governo falando, ok, eu entendo que a responsabilidade não é sua, mas a responsabilidade de fiscalizar para eu não ser assaltado por esses postos de gasolina que estão formando cartéis, possivelmente, é sua. Então eu quero a ANP, eu quero a Polícia Federal, trabalhando para que isso seja feito. Eu posso denunciar? Qual que é o número? Qual é o contato? Aonde eu vou? E aí eu vou concordar com o Rodrigo e com o Chico que faltou uma apresentação, talvez, do quais são os caminhos para eu chegar e denunciar isso. Eu não posso ir lá e gravar um vídeo, porque se estamos falando de cartéis, estamos falando de crime organizado. Eu não posso, como um cidadão do CPF, ir lá e resolver isso com minhas próprias mãos. Então eu vejo, por um lado, essa possibilidade para o governo, essa carta branca que foi dada pelos usuários, e que também limita, de certa maneira, essa tentativa. E aqui a gente vai ter 2 clusters, né? O dos usuários bolsonaristas tentando cooptar esse discurso e sendo ignorados nas redes sociais,
vão fazer barulho, porque hoje eles são muito grandes nas redes sociais, e do outro lado, esse, digamos, cluster bolsonarista de caminhoneiros bolsonaristas que vai estar nos Estados Unidos, vai estar na Europa, mas vai estar fazendo fogo aqui como se fossem eles que estão parando ali na cidade de Tubarão para fazer alguma mobilização, e não estão. As pessoas não sentem isso, sabe? Eu vejo nesse momento, e isso desde a hora que começou ontem, um emular de crise muito mais partido de setores que a gente chama de FinTwitch, no antigo Twitter, que são atores que geram engajamento a partir de mercado financeiro ou tentando fazer preço de algum ativo usando aquela rede social, e bolsonaristas que esperam essa catarse parecida com o que foi o lockout de 2018 desde então. Fizeram a mesma coisa em 2021, durante um 7 de setembro, e veio o Tarcísio de Freitas pedir para os caminhoneiros não fazerem aquilo. Então eles flertam com esse caos oriundo dos bolsonaristas caminhoneiros, e eles não calculam muito bem o que pode vir disso, né? Eu vejo mais ou menos nesse cenário atualmente. Então o Pedro está menos pessimista do que a gente. Sim. E é bom porque é alguém que é especialista, se debruça sobre as redes, não se impressiona, que talvez a gente se impressione um pouco com as postagens, que são numerosas, né? Mas são voltadas para dentro de uma certa bolha, né, já dos bolsonaristas, esperando esse dia glorioso em que vai pegar fogo no Brasil inteiro e o Lula vai sair de Brasília, eles vão queimar os pneus, acabar de rezar para os pneus, e isso vai terminar. Então, de certa maneira, traz um certo alívio. Mas acho que uma coisa não exclui a outra também, né? Essa ideia de que hoje esse discurso não incendiou ainda o país, mas que se não houver uma reação do governo, e acho que está reagindo, né? A gente aqui nem falou, a Gabi trouxe as informações, mas a gente não analisou muito essa decisão do governo. No primeiro momento, olha só, o Lula tira PIS e COFINS, ok, então tentar reduzir o preço. Faltou ICMS, os governadores dizem, não vamos tirar o ICMS, por quê? Porque senão não temos caixa no orçamento no ano eleitoral, vai diminuir a arrecadação. Aí vem o governo federal e fala, tá bom, a gente resolve, vamos botar 3 bi para compensar se vocês reduzirem o ICMS. Então, do ponto de vista da manobra financeira, administrativa das contas federais, eu acho que o governo está agindo razoavelmente bem, né? Dentro do que pode fazer. Eu acho que é uma saída razoável e com responsabilidade, né? Porque está oferecendo saídas para os governadores. Primeiro pede para eles baixarem, não vamos baixar, então está aqui o dinheiro. Então tem um movimento, o que a gente está falando é mais da comunicação, né? Tem um movimento no tempo da política. Digamos assim, o Lula é um político e gosta da política institucional com aquela lentidão de sempre. Está sendo feito. Não enquadra o governador no primeiro momento, tenta negociar, mas eu estou analisando pela velocidade da comunicação. A minha sensação é que o bolsonarismo começa a levar para eles o assunto e levar de uma maneira muito eficiente de associar governo Lula a aumento de combustível, desconsiderando guerra, desconsiderando qualquer assunto. Eu acho que tem também uma virada, talvez o professor Orlando e o Pedro possam ajudar a gente. Se eles exagerarem na dose também, eles podem ficar com a pecha dos que estão torcendo para dar tudo errado no momento que já é difícil para o mundo, né? Então, se os bolsonaristas pararem as estradas, botar fogo no Brasil, provocarem um caos, eles viram os baderneiros da hora, né? Acho que tem esse risco também, não, Pedro e professor Orlando, do lado dos bolsonaristas, se eles exageram na dose e ficam instigando uma espécie de um caos, não é isso? Tem uma coisa que o Cleitinho, senador Cleitinho, fez exatamente isso. Sim. Ele falou, sou contra o Lula, mas não sou contra o Brasil. Ele gravou um vídeo falando exatamente, tirando um pouco a responsabilidade dele em cima disso. Eu acho que até como uma medida de contenção de crise, porque a gente sabe quando, nas outras greves, como virou perdão da expressão, barata voa, né, sobrando para tudo quanto foi lado. Mas assim, eu só vou dar uma vírgula para isso, porque tô aqui com o meu cachorro, presença garantida sempre nas minhas intervenções. Então. Eu achei que era a Tupi essa, não é a Tupi. É a Tupi. É a Tupi, eu acertei. Então. Que assim, como toda crise, como todo momento de crise, você tem várias etapas, né? Então, uma coisa que me preocupa nesse momento não é nem tanto a questão dos combustíveis, mas a questão da caristia.
né, que já é um segundo momento, que quando o preço dos combustíveis vai começar a aumentar a pressão inflacionária. E justamente sobre itens que são itens que pesam no bolso dos consumidores. E esse é um tipo de processo que em ano eleitoral, a gente sabe, tende a ter efeitos. Mesmo que você possa responsabilizar, não, mas olha, tem uma guerra, tem algo acontecendo. Então, assim, é algo que pesa muito negativamente para um governo. E a gente sabe que já é algo que o ecossistema da direita vem tentando implementar. Porque uma coisa é você ver o IPCA. O IPCA é um número abstrato. Outra coisa é você ver uma sensação, né, a experiência que é o consumidor, né, ir no mercado e falar assim, olha, meu dinheiro não está sobrando. Meu dinheiro não está sobrando. Então, assim, a gente sabe como isso tende a, né, impactar negativamente. E o meu medo, eu sempre tendo a pensar nos processos políticos, né, como um fluxo sempre, né, qual é o próximo movimento disso. E aí, lembrando, né, que existe, ao mesmo tempo, que o núcleo bolsonarista, né, a extrema-direita brasileira, ela não está só comprometida com isso, né? É uma das frentes de ataque. Você tem o caso do Banco Master vindo junto, né? Você tem a questão do Lulinha. Então, assim, a ideia é atirar para todos os lados para gerar um desgaste contínuo do governo e ver o que cola. Com uma determinada parcela da população, o preço do combustível não está colando? Mas tem a questão do Lulinha. Não está colando? Mas tem a questão do Banco Master. Então, é essa estratégia multifacetada que eu acho que eu temo mais, sabe? Do que esse problema em específico. Entendi. Agora o Cleitinho, o Orlando citou... Perfeito. Não, vai lá, professor. Você tem mais coisa aí para nos falar. Não, só ia apontar um ponto que vai muito na linha do que o professor falou aqui, que o Rodrigo citou que eu estou um cenário mais tranquilo, eu estou menos pessimista com relação a isso. É um paradoxo, porque eu estou pessimista quanto ao todo, né? A gente olha os ataques agora contra a estrutura de gás no Catar, 20% do gás do mundo passa por ali. A minha percepção é que hoje os usuários eles têm uma compreensão de que o mundo está tão ferrado, mas tão ferrado, que responsabilizar apenas o governo federal ou o governo estadual seria um oportunismo político nesse momento, porque as pessoas têm total compreensão de que daqui a alguns meses o preço vai chegar nos alimentos, porque vai chegar nos fretes e tudo mais. Então, o cenário que eu vejo assim como um todo é muito mais pessimista por meio dos usuários, mas nesse caso em específico não é um de responsabilização do governo federal. Perfeito. Pedro, quero muito agradecer aqui sua presença, é um prazer te receber no N2, viu? Pode vir mais vezes. Tava ótimo mesmo. Sempre que vocês precisarem, pessoal, só chamar. Obrigada, um abraço. meu querido. Valeu, querido, obrigado. A gente continua aqui com o Orlando. Eu quero trazer um outro assunto para a gente discutir aqui também, que é o do senador Sérgio Moro pedindo vista e travando o andamento da PEC que acaba com a aposentadoria dos magistrados como punição, né? Suposta punição. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi apresentada pelo Flávio Dino quando ele era senador, em 2024, e agora, como ministro do STF, o Flávio Dino determinou, nessa semana falamos muito sobre isso, o fim da aposentadoria compulsória como punição no judiciário. Diversos portais, a gente vai manchetar aqui na tela, de notícias, relataram a insatisfação, claro, dos setores do judiciário, a pressão até sobre o Sérgio Moro para tentar travar essa PEC. Então, tem aí a manchete no nosso site, da CNN, até do Estadão também. Juízes recorrem a Moro por manutenção de aposentadoria compulsória, procuradores reagem contra a proibição de aposentadoria compulsória, Moro atende pressão da magistratura e trava a PEC. O Sérgio Moro ele nega ter cedido a qualquer lobby da magistratura e ele alega que apresentou uma emenda para modificar o texto que, segundo ele, está de forma genérica. Vou abrir aspas aqui para o trecho dessa emenda apresentada pelo Sérgio Moro. A restrição é necessária, pois o processo disciplinar pode ser desvirtuado e utilizado de forma indevida, com o objetivo de perseguir magistrados e membros do Ministério Público que atuem com independência e probidade, colocando em risco garantias institucionais essenciais ao exercício de suas funções e ao próprio Estado de Direito. Gente, peraí, então isso deveria valer para todas as profissões? Assim, não faz sentido o que o Sérgio Moro está falando. Quer dizer, você tem que ter garantias de fato, você não pode ser muito fácil
você caçar um juiz ou um promotor, porque eles devem exercer a sua função com independência, isso no mundo ideal, né? Agora, comprovado que o sujeito agiu mal, aí ele sofre um processo disciplinar, tem direito de recurso, vai até o CNJ, passados todos os recursos, né? Não é assim uma cassação que ele vai para o pelotão de fuzilamento, não é isso. Dado o devido processo legal como qualquer cidadão, Chico, como um professor que age mal na universidade e perde o cargo, como um funcionário público de qualquer área que age mal e perde o cargo, um juiz, dado todo o direito de defesa, por que ele tem que ser diferente dos outros? Rapaz, de onde ele tirou isso? Não faz sentido, não faz nenhum sentido numa república. Só faz sentido na república do juiz das camisas escuras Sérgio Moro, porque ele usava aquela camisa que lembrava as tropas de choque fascistas na época da Lava Jato. Só na cabeça dele, Gabi, assim, um negócio impressionante. Faz sentido no Código do Russo, né? No Código do Russo. Ele como diria Edmar Mendes, né? A melhor frase da vida no Código do Russo. O Sérgio Moro sabe como o sistema pode... Né, longe de mim insinuar qualquer coisa contra Sérgio Moro, né, nosso paladino, né, da justiça, de reputação ilibada, mas ele, como um bom estudioso do sistema judiciário brasileiro, ele sabe como o processo pode ser pervertido, né, como pessoas inocentes podem ser acusadas, né, como promotores e juízes podem se articular para punir as pessoas. Ele é um grande estudioso do sistema judiciário brasileiro, então acredito que, né, do fundo do meu coração, que seja essa a preocupação legítima, né, de Sérgio Moro, vulgo russo. Exatamente. E até aqui, só para lembrar de um dado, né, quando essa história do Flávio Dino veio à tona, a gente teve acesso àquele levantamento do Conselho Nacional de Justiça, né, que 126 magistrados foram punidos com a aposentadoria compulsória, punidos aqui, entre aspas, em 20 anos. Não é pouca coisa, né, gente? Você pensar 6 por ano... Se você for dividir, é um número bastante considerável. Só que todos eles são aposentados, ganham aposentadoria. Ganhando salário integral, benefícios, né? É disso que a gente está falando. E o princípio, né? Em volume de recursos talvez nem seja tão alto para um país como o Brasil, mas o princípio, a ideia de que todo mundo, se fizer um ato errado, é punido e perde o cargo. O juiz perde o cargo, mas fica com o dinheiro. Leva a bela aposentadoria para casa. Bela aposentadoria. Outro dia eu lembrava uma dessas contempladas, né, com esse benefício, foi aquela juíza que, na época da pandemia, apareceu mostrando como burlar a máscara. Ela foi, né, para aposentadoria compulsória. Aposentada. Tá aí, ganhando o salário base, o salário, né, alto, enfim, de uma juíza. E continua recebendo, vai receber até o final da vida dele. O próprio juiz, porque o Moro foi considerado um juiz suspeito. O pessoal até chamava ele na internet de o juiz suspeito Sérgio Moro, né? O juiz de Curitiba. Ele, se não tivesse virado senador, talvez perdesse o cargo de juiz e viveria de aposentadoria lá. Permanente. Com a conja, ele e a conja. Sim. É isso aí. O processinho quase aí, né? Orlando. Mas me despedir. Olha só, eu acho que você foi muito maldosa, porque assim, é sempre bom lembrar que quando esses juízes são aposentados, eles perdem direito a todos aqueles penduricalhos. A gente sabe que o salário de juiz no Brasil é um salário de fome. Né? Então não tem mais auxílio paletó, não tem mais auxílio Disney, entendeu? Então é isso, eles perdem isso. Então é uma punição. Tivemos uma notícia urgente aqui, a gente já volta, já retoma aqui a nossa conversa. Depois de quase 2 anos, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu cortar a taxa básica de juros da economia em 0,25 ponto percentual, ficando então em 14,75% ao ano. Notícia que acabou de sair. Eu ia colocar um negócio novo, minha padaria, mas não dá ainda com esse juro, pelo amor de Deus. Dá para abrir a sua padaria. Que corte vergonhoso, né? É muito pequeno. Pô, o Brasil não vai sair do canto se ficar com esse juro, cara. Não vai. Estava se esperando que pudesse cair em meio ponto, né? Mas já era, né? Pô, meio ponto. É o início de um processo que vai ser feito com muita lentidão, né? Muita lentidão. E isso não é bom para a retomada da economia brasileira. Mas é um sinal de que a fase do aperto maior passou e também porque nós estamos agora num momento
bom, ainda de muita instabilidade. Né? Veio a guerra e acho que a turma ficou ali pé atrás, né? Porque você baixar os juros, porque a inflação está controlada, mas a gasolina sobe, os preços podem subir de novo. Então, o Banco Central foi mais cauteloso nesse momento. Pois é, a gente não sabe como isso pode se refletir ali na frente. Não sei se o Orlando também quer comentar rapidamente, Orlando. Não, mas eu acho que é exatamente isso. É o momento, assim, a gente deu um azar, né? A gente deu literalmente um azar. No dia, o mundo, o preço do petróleo hoje viu, acho que 3%, acho. Enfim, é isso, não tem como. Meu querido, muito obrigada pela sua presença aqui do N2, sempre um prazer te receber. Pode voltar mais vezes, viu? O N2 é pet friendly aqui. Olha o teuzinho ali. Tchau, gente. Obrigada, querido. Tivemos a presença aqui também da Tupi, além do Orlando Calheiros. Presença dupla. Deixando tudo aqui um pouquinho mais leve. A gente está precisando de um pouquinho mais de leveza. Mas é um azar, né? Vem essa guerra na hora de ter um fôlegozinho ali para um dinheiro mais barato para botar o negócio. Vem a desgraçada da guerra e leva essa esperança. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, viu? Chico e Rodrigo também. Daqui a pouco o professor Leonardo Trevisan chega para conversar com a gente. Quero convidar todo mundo que está nos assistindo. A gente atualiza aqui quando a notícia sai. No momento que está saindo, eu quero te chamar para participar do nosso grupo de WhatsApp, para você também receber as notícias em primeira mão no seu celular. E as novidades, os spoilers do próprio ICL também, não só do nosso noticiário. Então vai lá em icl.com.br/grupo para entrar no nosso grupo de WhatsApp. E também, se você estiver me assistindo pela televisão, você pode apontar o seu celular aqui para a tela, o QR Code que está aqui, nesse cantinho. Você pode apontar aqui e vai entrar no nosso grupo de WhatsApp também. Eu já posso adiantar que vai ter spoilers, sim, gente, no grupo do ICL. Sempre tem novidade, então vale a pena fazer parte junto com a gente. Agora, voltando para o nosso noticiário, pessoal, tem uma notícia que saiu agora à tarde, Rodrigo, que era essa até que Rodrigo Viana ia trazer para a gente, só que a gente teve uma novidade a respeito dos prováveis desdobramentos do que vai acontecer com Jair Bolsonaro depois de sair da UTI, mas a notícia que Rodrigo tinha visto e já alertado para a gente é de que os deputados estaduais de São Paulo estão buscando medidas contra a deputada estadual Fabiana Bolsonaro, do PL, parlamentar que se pintou o rosto de preto no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela fez um blackface, né, gente, que é uma prática considerada racista, estereótipos, enfim, para ridicularizar pessoas negras. E uma das reações foi da deputada estadual pelo PSOL, a Ediane Maria. Ela escreveu nas redes sociais: o dia de hoje entra para a história da Lesp como um dia vergonhoso e profundamente triste. O plenário da Lesp foi palco de atos criminosos. Por isso estou denunciando a Fabiana ao MP por racismo, depois de fazer um blackface para atacar a Erika Hilton. Jamais toleraremos racismo nesse país. É impressionante. O que essa deputada tem na cabeça, hein? Gabi... Ninguém avisou? Pô. Não, avisou. Não, o William De Luca definiu bem. Ela quis fazer um ataque transfóbico contra a Erika Hilton e, ao estar no meio da operação que já era criminosa de transfobia, ela cometeu um segundo crime de racismo. De racismo. Então ela fez transfobia. A gente não vai rodar o vídeo aqui, está rodando pelas redes, mas a gente não vai rodar, porque a gente entende que essa deputada, ela está buscando um momento de fama entre os extremistas, para dizer assim, viu? Eu sou daquelas que sou a mais extremista entre os extremistas. Eu não tenho vergonha de ser racista e de ser transfóbica. Então, a gente não vai rodar o vídeo, mas esse vídeo deixou indignada a deputada do PSOL, né, a Gabi acabou de ler aqui, né, que diz que está entrando com um pedido de investigação no Ministério Público para que ela seja responsabilizada. E também a líder da minoria na Assembleia Legislativa, a deputada Beth Sarrão, também entrou com um pedido para que ela seja investigada por crime dentro do plenário. Tem que ser investigada, isso foi crime que ela cometeu. A gente não vai rodar o vídeo, mas a gente tem que apontar. É mais uma que usa o nome Bolsonaro, ela não chama Bolsonaro, ela usa o nome para ganhar voto e ela usa o racismo para ganhar voto. Isso mostra o que é o bolsonarismo. Se tem gente ainda na dúvida, mas será que é tão perigoso assim o Flávio voltar, ou a família Bolsonaro voltar? Porque se eles já estão assim, com o Lula na presidência, imagina se eles tiverem um da família para aprontar isso daí. Vai ser de monte, gente.
Nossa, o Bolsonaro já fez, não o que a deputada fez, mas já foi racista em diversas oportunidades, em campanha. Sim. Nunca escondeu o racismo dele. Nunca. Ela está copiando. Está copiando, exatamente. Até aqui para o que ela disse é muito absurdo, né? Mas acho que às vezes é importante, até o absurdo, a gente precisa saber como é que foi dito. Ela disse que estava fazendo uma crítica à Erika Hilton, isso não é crítica que se chama, né? Vocês definiram aqui muito bem, porque a Erika Hilton, aliás, tem, assim, enfrentado uma enxurrada de transfobia, de racismo, de ataques de todos os tipos nas redes sociais, desde que ela assumiu, né, que ela foi eleita para presidir a Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. E aí vai essa deputada estadual, não quero mais nem citar o nome dessa senhora aqui, dizendo que pintar o rosto de preto era uma forma de argumentar que pessoas trans não são mulheres, mesmo que usem maquiagem. Ela quis fazer uma... Desastre, né? Olha, uma coisa bizarra o que ela fez, né? É descarado, né? É uma transfobia completamente descarada. É isso, ela quis ser transfóbica e aí aproveitou e foi racista. Cometeu 2 crimes num só. Né? Fez um combo criminoso. Essa deputada que está buscando um momento de fama, porque tem muita concorrência interna na extrema-direita. Então, a disputa é grande nessa faixa. Exatamente. Mais ali que beira um certo nazismo. Né? É o nazismo de São Paulo. Então, para ter o voto dos nazistas, ela precisa chamar a atenção. E foi isso que ela tentou fazer hoje. Tem que ser responsabilizada urgentemente e cobrada pelo crime que cometeu. É isso. Gente, essas coisas, né, a gente tem que respirar muito fundo para conseguir aqui focar no nosso noticiário. Mas vamos lá, a gente vai voltar a falar de notícia internacional. A Casa Branca disse que a China concordou em adiar a visita do presidente Donald Trump depois que Pequim se recusou a ajudar no desbloqueio, na força-tarefa do desbloqueio do Estreito de Hormuz. O Trump também disse que é importante ficar nos Estados Unidos por causa da guerra contra o Irã. A porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt, disse que os governos estadunidense e chinês trabalham para conseguir novas datas o mais rápido possível. Além da China, os Estados Unidos também pediram ajuda para outros países que vão ser afetados pelo bloqueio ao estreito e se estrepou, né? Usando aqui no português claro, porque o Trump depois teve que dizer não precisamos de ninguém. Os Estados Unidos, na verdade, não precisam de ninguém, porque, enfim, ficou completamente... Não teve ninguém, não teve nenhum aliado da OTAN do lado dele. Vamos chamar o professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais, para conversar aqui com a gente. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite a todos que nos escutam, né? Haja confusão no mundo, né? Haja confusão. Haja confusão. Vamos em frente. Mas toda vez que eu escuto a expressão Estreito de Hormuz, eu lembro do professor Leonardo Trevisan, que ele vem assim o ano inteiro aqui dizendo, o que vai acontecer? Vai ter o ataque, o Irã vai fechar e teremos um grande caos econômico. Tá aí, chegou, né, professor? Só o Trump que não sabia, né, professor? Trump, né? Só ele, poxa vida. Né? Lamentavelmente, parece que ele desconhece algumas regras básicas, né? Agora, o problema maior, né, é a velocidade com que a crise está se instalando. E sabe, Gabi, eu acho que você escolheu para noticiar isso aquilo que é o mais importante, né? Que é aquele sonoro não da China a qualquer ajuda para os Estados Unidos, né? Para que eles, de alguma forma, convencessem o Irã a deixar os petroleiros passarem. É isso que está em jogo, né? É um não. A pergunta que a gente tem que fazer é por que a China fez isso, né? A China não tem interesse? Não. Primeiro de tudo, nós temos que olhar, né, que a China não está sozinha no não. O não foi generalizado, né? Nem mesmo o Japão e Coreia, todos os países europeus, né, todos a Austrália, todos os países disseram, nós não vamos nos meter nisso, né? Só que o não chinês tem um outro sentido mais profundo, né? De alguma forma, o que fica claro com o não chinês, né, é que a encrenca é exclusivamente do Trump. Sabe, alguns dias atrás, foi na quinta-feira da semana passada, né, um articulista do Financial Times, Gillian Tett, né, que é uma espécie de correspondente em Washington, ele fez um artigo que chamou muita atenção.
em que o artigo parecia um artigo infantil, né? Aliás, ele lembrava da regra no jardim da infância, de qualquer jardim da infância. Todo mundo limpa a sujeira que fez. E ele dá esse conselho para Trump. Né? Trump, você vai ter que limpar a bagunça que você fez. O artigo foi muito bem recebido, porque foi o primeiro que, de certa forma, sabe aquele cara que grita o rei tá nu, a criancinha que grita o rei tá nu? Daí em diante, o mundo inteiro começou a, de certa forma, perceber o quanto a bagunça tinha dono, tinha nome e sobrenome. E o que a China fez hoje foi aquela coisa que às vezes a gente precisa reconhecer, né? Os chineses também leem Maquiavel. Quando o teu inimigo está fazendo besteira, não atrapalha. Deixa ele errar mais. Né? Porque o Trump está ficando absolutamente... Esse é o ponto que eu acho bastante delicado. O Trump está ficando sem saída. Né? A não ser recuar. Né? E levar junto com ele Netanyahu. Só que hoje, o que aconteceu, hoje pela manhã, no horário local, foi algo que passou a linha do bom senso. Há um campo de gás natural, atenção, viu, Chico? O gás natural não subiu tanto de preço quanto o petróleo. Motivo, tem muita reserva internacional, tá? Só que tem limite reserva. Tá? É diferente um pouco de petróleo. O que aconteceu é que Israel, sem aviso, óbvio, atacou um campo em Parsul, né, que é, na verdade, um campo de gás natural que é dividido entre o Irã e Omã. A reação dos países árabes moderados foi total. Atenção a isso. Pela primeira vez, os árabes moderados, sunitas, dizem que isso não deu, não dá para fazer desse jeito. A resposta iraniana foi, algumas horas depois, atacar o maior campo de gás do Catar, o campo de Ras Laffan. Esse campo é um dos campos que fornece diretamente gás para a China. 2, o campo iraniano que ele atacou, que dividido com o Omã, é um campo de produção exclusiva para a China. Se você me dissesse se Israel está tomando as dores de Trump e atacando interesses econômicos chineses, eu vou te dizer que talvez você está na linha certa. E que a escalada da situação está ganhando é o aviso do Gillian Tett, Trump, que nem no Jardim da Infância. Limpa a tua sujeira. A bagunça está saindo do controle. Né? Hoje também nós tivemos algo que fere completamente o direito internacional de forma muito dura. Houve uma autorização do Ministério da Defesa, na palavra do próprio ministro Israel Katz, do ministro da Defesa de Israel, de que qualquer integrante das Forças Armadas israelenses, quando vê um alvo disponível, pode atirar para matar. Ele não precisa mais pedir autorização para o governo. Opa! Esse tipo de coisa não deu resultado em guerra nenhuma do mundo. Não precisamos nem assolar a memória sobre quem é que tinha autorização para fazer o que quisesse em determinados campos. Então, é óbvio, né, que nós estamos rompendo linhas mínimas de bom senso, né, e linhas mínimas que, de alguma forma, são perigosas para a economia mundial. A resposta disso é que o petróleo voltou a subir. Isso. O petróleo arranhou $106 de manhã e está experimentando, provavelmente amanhã, ele está experimentando a faixa de 110. Isso aí, professor, eu queria... Eu lembro que no início dessa guerra, há um pouco mais de mês atrás, o petróleo custava $60. Quase dobrou. Mais de 40%. Exato, o professor citou isso, eu queria trazer mais informações. Então, professor, já só sublinhando o que ele disse, está sendo negociado em torno de $106 o barril. Sim. E acumula uma alta de mais de 40% desde o início.
né, professor? Nos Estados Unidos, o diesel subiu cerca de 37%. Em um mês, se aproxima de $5 o galão. Os caminhoneiros estão sentindo o impacto disso. Tem 2 caminhoneiros brasileiros que trabalham nos Estados Unidos que relataram até a situação por lá. A gente tem aqui um trecho das falas. Vamos ouvir? A gente já volta a conversar. Vamos lá. Meus amigos, o que está acontecendo com os Estados Unidos? Não dá mais para ser caminhoneiro, gurizada. O preço do diesel tá um absurdo, mais um absurdo. Há um mês atrás eu gastava $600 a $700 para encher o tanque. Olha só. Deixa eu ver se mostrar pra vocês aqui. Olha aí, gurizada. 1.230 e poucos e ainda continua enchendo. O que está acontecendo com esse país? Aí, acabou de encher, ó. $1.241. $1.241 numa abastecida. Geralmente é 600, 700. Esse país vai quebrar. E apenas estamos começando. A primeira semana que afetou o diesel. O que vai ser de nós daqui a um mês? Aumentando o diesel, tudo aumenta. Comida, supermercado, aluguel, tudo vai aumentar, gurizada. Então esse país está entrando num colapso gigante. De quem é a culpa? O diesel não para de subir. Só está subindo aqui nos Estados Unidos. Não para de subir. Com isso, afeta o transporte. Está todo mundo parado, inclusive eu também estou parado. Comenta aqui para mim, pessoal, de quem que será a culpa de tudo isso que está acontecendo? O diesel no Texas, que é um dos estados mais baratos dos Estados Unidos, ultrapassou a $5. A Califórnia ultrapassou a $7. Isso convertendo para real, dá muito reais o galão, o litro de diesel também. Esse país está indo para o colapso, disse aquele primeiro, né? Mostrando gaúcho, né? Um gaúcho residente dos Estados Unidos. Mas eu fiquei tentando fazer a conta que tanque de gasolina grande que tem aquele caminhão, né? Porque para dar $1.200... Inacreditável. Inacreditável. E se fosse aqui no Brasil, eles, enfim, não sei como é que seria, mas estão claramente trazendo a questão para a vida prática, né? Lá nos Estados Unidos, 2 brasileiros no Texas mostrando a consequência do diesel explodindo. Ilustra muito. Quando eles falavam, né? Eu fiquei pensando, e ninguém mais, vocês vão dizer, coitado, o professor ficou maluquinho, né? Eu fiquei pensando em ninguém mais do que no velho e bom Marco Maciel. Marco Maciel, o ex-presidente da República, lá para trás, ele tinha uma frase que todos nós devemos prestar atenção. As consequências vêm depois. Parece banal. Né? Parece banal. O problema é que as consequências só vêm depois, né? Eu acho melhor prestar atenção. Exato. Né? Porque, como o Chico estava lembrando, né, o que se pretendia no Brasil era uma queda no juro de 0,50. Né? Caiu para 0,25. A notícia do dia, no final da tarde, era que o Banco Central americano, ao arrepio de todas as pressões do Trump, não mexeu no juro. Não cortou um tostão. Manteve, nada. Acabei de ver. Manteve integral. Com medo da inflação, né? Com medo da inflação lá, né, professor? Com medo da inflação, e que é o que o caminhoneiro brasileiro registrou. Né? Vai subir tudo. Né? Então, é nesse quadro que eu acho que a gente tem que olhar para o Xi Jinping. Né? Deixa o nosso inimigo fazer bastante erro, não vamos atrapalhar. Professor, o senhor disse que uma das saídas seria uma retirada até apressada da guerra, né? Tentar declarar o fim da guerra, ter alguma coisa para ofertar, né? E se retirar rapidamente da guerra e talvez se voltar para a América Latina, o que também nos preocupa, né? Porque o Trump vai sair correndo atrás de uma outra intervenção aqui em Cuba, certamente. Exatamente. É o que está aí no cenário, né? O problema, na verdade, é que a intervenção em Cuba ela tem reflexos aqui no nosso hemisfério. Ela não tem reflexos globais econômicos. Né? Tudo que acontecer com o Irã tem reflexos globais econômicos. Nós não podemos deixar de lado que não é apenas, no Estreito de Hormuz, não passa apenas petróleo. Eu vou falar 2 palavrinhas mágicas sobre isso. Né? Componentes básicos para remédios e fertilizante. Fertilizante, sim. Porque a gente está olhando, inclusive aqui o nosso agronegócio já levantou a lebre, já falou, escuta, para com isso, como é que nós vamos fazer com os preços dos fertilizantes? Porque preço de fertilizante, como o petróleo, é preço internacional. Quando ele sobe numa média, ninguém vende mais barato que aquilo, vende no preço.
Então, quando você olha para esse quadro, a situação, sabe, Rodrigo, você fez uma coisa interessante, tentar desenhar alguma rota de saída, né, para esse quadro. Né? Os cenários em qualquer rota de saída dependem mais do Irã do que dos Estados Unidos. É o Irã que tem a chave do cofre. É o Irã que tem o controle de Hormuz. A Marinha Americana desculpe, mina submarina, ela não reconhece o casco do navio, nem a bandeira do navio. Ela é mina submarina, ela explode com qualquer navio. Portanto, dizer que a Marinha Americana vai proteger os navios, o que a Marinha vai fazer é arriscar os seus navios. Então, isso é óbvio, não precisa ser um militar habilitado para perceber uma realidade dessa. Então, é evidente, né, que as situações estão menores. É evidente também que dentro do Irã continuam certas linhas moderadas tentando sentar na mesa de novo com os americanos. É isso que o presidente Pezeshkian fez hoje, uma nova oferta. Vamos sentar na mesa? Sabe, Gabi, às vezes me dá uma sensação que o adulto na sala, nessa guerra, fala persa, fala árabe. Porque eles estavam, veja bem, essa história começou com eles sentados na mesa de negociação. Exato, o ataque foi no sábado, na quinta-feira, né, eles estavam sentados numa mesa, eles fizeram uma reunião, e eu chamo a atenção ao seguinte, um repórter do Guardian comentou que não foram só o Steve Witkoff e o genro do Trump, o Kushner, que saíram de lá e dizendo é uma boa medida. Todos os outros negociadores, inclusive o negociador inglês, disse que o Irã está propondo alguma coisa boa. Ninguém sabe ao certo, mas era mais ou menos o seguinte, congela toda a produção de urânio enriquecido, a no máximo 5%, todos os países que têm esse ideia. O Brasil também faz. Você enriquece urânio a 5% para razões medicinais e razões energéticas, só. Não tem poder algum de fazer bomba. O tal do urânio enriquecido de 60% seria deslocado para o Omã. Né? Sairia do Irã e eles deixariam mais ou menos o que estava na rota no acordo de 2015. Mais ou menos. Professor, a gente vai ter que continuar essa conversa no próximo programa, porque chegamos ao final do programa. Passa muito rápido quando a gente se diverte. A gente não percebe que o tempo não perdoa nem a crise internacional. É isso mesmo. Professor, muito obrigada. Até uma próxima. A gente vai muito voltar a falar sobre isso com o senhor. Obrigado, até mais. Vamos. Um abraço, meus queridos. Boa noite, querido. Quero agradecer também, aliás, antes de agradecer, quero agradecer a quem votou. O governo está fazendo o suficiente para impedir a alta do diesel? 74% dizendo que sim, 26% dizendo que não. Essa foi a nossa enquete de hoje aqui, que você sempre participa junto com a gente. Temos provocação histórica na sequência, hoje com Wesley Barbosa, Viela Ensanguentada. Pô, muito bom. Conversa com grande Wesley Barbosa. Jovem escritor paulistano, muito bom. Muito bom. Vamos nessa, então. Agradeço também a Hector Leão, Marisa Perrone, Cristiane Nogueira, Milton Santos e Neide Souza, da nossa audiência. Um abraço especial para vocês. Boa noite, Rodrigo, Chico. Amanhã estaremos de volta. Amanhã tem mais. Valeu, pessoal. Na Revista Liberta dessa semana, os reflexos do caso Master. Luiz Costa Pinto destrincha toda a jornada de Vorcaro e as brechas deixadas por um esquema corrupto que se auto-sabotou em jogo de poder. Leia também. Gessé Souza aborda o papel das mídias corporativas e como a imprensa venal constrói falsas ideias, escondendo manobras de dominação e agindo como peça fundamental na corrupção. Ainda artigos de Gisele Agnelli, Márcia Tiburi e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.